Estamos apresentando Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e Instituto Olhar. Juntos podemos evitar a dengue. Todos os municípios têm que criarem os seus comitês municipais de combate à dengue, envolvendo secretarias de outras áreas, que não só saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Cultura, de Esporte. Essa mobilização envolve uma melhora da limpeza urbana, abastecimento de água, e envolve também ações que levem para a população a estratégia de combater o mosquito da dengue, porque em 90% dos casos ele está dentro de casa ou próximo de casa. 72% comprovadamente está dentro da caixa d'água. Então, esse trabalho de mobilização é fundamental. Nós temos no Ceará hoje 2 tipos de dengue circulando, dengue tipo 1 e dengue tipo 3. Mais recentemente, demos um diagnóstico de um terceiro sorotipo, que é a dengue tipo 4. O número de casos, em grande parte dos municípios, está acima do que é tolerável, e nós temos tido também muitos óbitos, que a doença está dando muito grave. Então, essa mobilização dos municípios é fundamental. A outra coisa é ampliar a vigilância, que é o trabalho dos agentes de endemias, visitando as casas e colocando o larvicida quando dá o diagnóstico do foco do mosquito. E ampliar a rede de assistência. As unidades de saúde devem funcionar com um turno estendido até a noite, deve-se ampliar também a capacitação dos profissionais. Essas ações integradas é que fazem a diferença entre ampliarmos o número dos casos, ampliarmos o número de óbitos, ou, muito pelo contrário, que nós estamos lutando para reduzir e, mais rapidamente possível, nós possamos nos livrar dessa epidemia esse ano. Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e Instituto Olhar. Juntos podemos evitar a dengue. O Instituto Olhar é uma organização não governamental sem fins lucrativos com o objetivo da melhoria das condições de saúde do nosso povo. Prioriza a educação para a saúde, bem como a mobilização de grupos sociais na defesa dos seus direitos. O Instituto Olhar surgiu a partir dos compromissos ético-político e social dos profissionais envolvidos no Programa de Assistência aos Portadores de Glaucoma, PAPG, realizado pela Bioclínica, e reúne pacientes e trabalhadores das áreas da saúde e ciências humanas. Orienta usuários do SUS e convênios particulares na defesa dos seus direitos. Realiza atividades de prevenção, recuperação e reabilitação na área da saúde ocular, apoiando pesquisas nas áreas da saúde pública e ciências sociais, e elaborando projetos que incluem a promoção de cursos e ainda presta assessoria, consultoria e capacitação profissional. Instituto Olhar, Avenida João Araújo Lima, 811 Altos, Conjunto José Walter. Fone 3291-3576. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e IC Cardio. O acompanhamento do portador de glaucoma pelo oftalmologista é indispensável. Faço uma vez por ano a consulta do mesmo médico e de 3 em 3 meses, quando eu venho receber o colírio, eu faço a curva tensional diária, que é um dos exames. Deu alteração, vai para os outros exames, paquimetria, qualquer um outro. Se a pessoa teve o diagnóstico, está usando a medicação, passa 3 anos sem oftalmologista, às vezes quando a gente chega esse paciente, ele já está no estágio de progressão, a doença já progrediu e já está no estágio de progressão mais avançado. Por quê? Porque tem que ir regularmente, né, de acordo com cada caso, o médico vai determinar ou 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses, ou anualmente. No acompanhamento vai detectando se a doença está em progressão ou se a doença está estável. Porque no caso de doença estável a gente não interfere. Se a doença estiver progredindo, ou por alteração de campo visual, ou alteração de OCT, a gente tem como ou aumentar a medicação, ou indicar logo o tratamento cirúrgico, tem como assim tentar estabilizar a doença. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica. Atenção e carinho com a sua saúde. Avenida João de Araújo Lima, 801, José Walter. PABX 3033-2323. Daqui a pouco, Cidade em Movimento.
o programa em que a principal atração é você. E em seguida, assista Vida e Trabalho. Não fique só, fique sócio de seu sindicato. Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Quer saber mais sobre o tabagismo? Quais as consequências? Acompanhe agora a entrevista de Jordana Ferreira com o cardiologista Ítalo Souza Santos. Doutor Ítalo, quais as doenças causadas por conta do tabagismo? O cigarro ele é composto por mais de 4.700 substâncias tóxicas. Não é só a nicotina e o alcatrão, como são as substâncias mais frequentemente faladas, mas essas 4.700 substâncias elas colaboram com o desenvolvimento de doenças no organismo humano. Não só as doenças pulmonares, como frequentemente a gente está acostumado a ver que os pacientes desenvolvem, mas também doenças cardiovasculares. Além dessas doenças, diversos cânceres acometem a humanidade em decorrência do uso de cigarro. E essas são as principais doenças que acometem o ser humano. Por que aquelas mulheres que fumam e usam anticoncepcional, elas têm um maior risco de desenvolver doenças cardíacas? Que a associação do cigarro com anticoncepcional ou hormônios estrogênicos aumenta a chance de formação de trombo. E o trombo, que na verdade é um coágulo que se forma no interior desses vasos sanguíneos, é a principal causa das doenças cardiovasculares, tanto o infarto quanto o derrame cerebral. Quais são os benefícios que traz aquela pessoa que deixa de fumar? Quais os benefícios para o ser humano aí? O primeiro benefício é o aumento da expectativa de vida, né? Claramente há uma redução da expectativa de vida com o consumo do tabaco, né? Com o hábito de fumar. Então, o primeiro benefício que se consegue é o aumento da expectativa de vida. Além disso, melhora de forma significativa também a qualidade da vida da pessoa. Qualquer indivíduo que para de fumar, ele percebe melhor, por exemplo, os sabores das comidas. Ele percebe melhor o odor de tudo que está ao redor dele. Além disso, ele fica uma pessoa muito mais sociável, né? Fica sem aquele cheiro de cigarro, ele melhora o aspecto dele, porque muitas vezes o dente fica amarelado, né? Fica com o dedo também com o cheiro do cigarro. Então são coisas simples, mas que no dia a dia, quem fuma e larga esse vício, fatalmente irá perceber. São as crianças, que elas estão mais propícias ao fumo, né? Como esses dados, como são esses dados? Com relação à utilização do cigarro, ele geralmente acontece de uma forma bem precoce. Tanto que a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica. Fortaleza se destaca dentre as capitais do Brasil de forma negativa. Cerca de 58% dos adolescentes. No Brasil, dos indivíduos acima de 15 anos, 17% deles são tabagistas. Apesar de parecer pouco, esses 17% ao longo dos anos correspondem a uma mortalidade de 200 mil indivíduos por ano. Então são dados que trazem à tona o grande problema que a gente tem na mão. Ok, Jordana, parabéns pela entrevista e no próximo bloco vamos mostrar para você a busca por vida saudável dos idosos de Maranguape. Estamos apresentando Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e Instituto Olhar. Juntos podemos evitar a dengue. Se a pessoa dedicar 7 minutos do seu dia para fechar os reservatórios de água, para cobrir a caixa d'água, ter cuidado com o jarro de planta, com o pneu que está no quintal, com o vasilhame, com o copo descartável, que aí é onde está realmente o foco do mosquito, a população vai ter um papel importante. A outra coisa é mobilizar os vizinhos, porque também não adianta que você faça a sua parte se o seu vizinho não fizer. Então, essa articulação com a vizinhança, com o bairro, com o quarteirão, também é fundamental. E a outra coisa é exigir do poder público, da Secretaria Municipal de Saúde, que os agentes de endemias façam o seu trabalho, que os hospitais, que as clínicas e que os serviços de médica complexidade funcionem realmente bem para atender as pessoas que têm os sintomas. Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e Instituto Olhar. Juntos podemos evitar a dengue. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e IC Cardio.
o procedimento correto para o uso do colírio no portador de glaucoma. No começo, a gente começa com o tratamento clínico, que é o tratamento utilizando colírios. Ou uma associação de colírios, ou uma combinação fixa, ou só um colírio, às vezes é necessário para controlar a doença. Quando os colírios não conseguem controlar bem a doença, né, não conseguem estabilizar a doença, a gente indica o tratamento cirúrgico. Que o tratamento cirúrgico hoje mais indicado é a trabeculectomia. O tratamento com colírio ele é bastante eficiente também para o controle da doença, sendo que o paciente tem que ter o cuidado de instilar o colírio, né, nos horários corretos, né, e às vezes os pacientes eles não conseguem instilar o colírio direito, porque na maioria dos pacientes são pacientes idosos e às vezes não tem a coordenação motora direitinho para conseguir, né, instilar corretamente o colírio. A maneira mais fácil de instilar o colírio é o olho bem aberto. Geralmente a gente recomenda, depois de pingar uma gota, deixa o olho fechado, pelo menos conta uns 20 segundos com o olho fechado para uma melhor absorção da medicação. E quando tem mais de um colírio para pingar e os horários coincidirem, não pode também pingar um logo após o outro. Tem que pingar um com uns 15 a 20 minutos, pinga o outro. Dicas Nossa Saúde. Oferecimento Bioclínica e IC Cardio. Daqui a pouco, Cidade em Movimento. O programa em que a principal atração é você. E em seguida, assista Vida e Trabalho. Não fique só, fique sócio de seu sindicato. Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde.